Fala pessoal, como estão vocês? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Não sei que horário você vai estar assistindo esse programa. Sejam bem-vindos a mais um Conhecendo as Escrituras. Pessoal, nessa tarde a gente vai fazer mais uma gincana, mais 5 perguntinhas. Não, nosso programa mudou. Eu recebi aqui várias reclamações do pessoal, muita gente ligando aqui todo dia e noite para a equipe aqui, falando assim, nossa, a gente quer mais pergunta, 5 perguntas está muito pouco, aumenta o número de perguntas e claro que a gente atendeu. A partir de agora, o Conhecendo as Escrituras vão ter 8 perguntas. Então, gente, sentem aí, com calma, respirem, que vocês vão ter pouco tempo para responder e eu quero saber quantas vocês vão acertar. Vamos lá? Vamos para a primeira pergunta? Para começar, vamos para uma perguntinha fácil, rápida. Essa daqui eu quero que todo mundo acerte. E não esqueça, comenta aqui nos comentários se você acertou. Qual profeta casou com uma meretriz? Resposta 1, Oséias. Resposta 2, Amós. Resposta 3, Joel. E aí, pessoal, vocês têm 10 segundos para me responder essa pergunta. Ixi, que situação, hein, pessoal? Essa pergunta aqui é um tanto quanto polêmica, mas é isso. Pessoal, vocês conseguiram? Respondam aqui no comentário qual resposta vocês acham que está certa. E vamos lá. A nossa resposta correta é o número 1. Resposta 1 está correta. E agora vamos chamar o nosso universitário, que como sempre está aqui para agregar, para ajudar e trazer um pouco mais sobre a história, sobre esse contexto. Então, para responder essa pergunta, abramos a nossa Bíblia em Oséias, capítulo 1, verso 2. Então está escrito assim: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias, capítulo 3 agora, para a gente ter uma ideia um pouco melhor, né? Então está escrito assim: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então nós vemos aqui que Oséias recebeu uma ordem de Deus para que ele se casasse com uma prostituta e tivesse com ela filhos. A intenção de Deus, a figura que Deus estava usando aqui, era para mostrar para Israel que o povo havia se prostituído, o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor. Deus compara então o seu povo, aquele povo escolhido por ele, a uma adúltera, aquela que não se mantém fiel ao seu marido. E assim era o povo de Deus com o seu Deus. Eles se desviavam, eles se prostituíam, eles buscavam outros deuses. E infelizmente, ainda assim somos nós nos nossos dias. Muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor e buscamos em outras alternativas, em outros deuses, a solução para os nossos problemas. Então, por isso, a resposta correta é Oséias. Pessoal, pergunta 2, não desanima, ainda tem muita pergunta pela frente. Não se esqueça de perguntar para sua avó, para o seu avô, para sua mãe, para os seus filhos, que tenho certeza que alguém vai poder te ajudar. Só não vale pesquisar no Google. Pessoal, pergunta 2. De qual monte Moisés viu a terra prometida? Resposta 1, Monte Sinai. Resposta 2, Sião. Ou resposta 3, Nebo. E aí, você sabe me responder essa pergunta? Vamos lá, roda 10 segundos na tela, você tem pouquíssimo tempo. Já!
E aí, pessoal, você sabe essa resposta? Vocês conseguiram responder? Eu quero ver a resposta de vocês aqui no chat. Eu já tenho a minha resposta, o que eu acho que é, na verdade. Não, acho não. Eu acho que essa eu acerto, mas quem sabe, né? Posso estar errado. E vamos lá. A resposta 3, Monte Nebo. Muita gente certeza que achou que era o Monte Sinai aí, um monte que a gente vê que é muito famoso. Sabe me responder de qual contexto, de que texto que é o Monte Sinai? Eu quero ler aqui nos comentários. Mas agora eu vou chamar os nossos universitários para falar um pouco mais desse texto pra gente. Após dar sua bênção, registrada no capítulo 33 de Deuteronômio, Moisés deixa as planícies de Moabe, onde a cerimônia de renovação da aliança havia sido conduzida, e sobe ao Monte Nebo, tal como havia sido instruído. Isso está registrado no capítulo 34 de Deuteronômio, logo no primeiro versículo. Diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Do topo do monte, Moisés viu o vasto panorama da terra que Deus estava prestes a dar ao seu povo. Por isso, a resposta correta é Monte Nebo. Pessoal, pergunta 3. Essa eu quero ver todo mundo acertando. Essa aqui sobre a história de Paulo. Gente, vamos lá. Quem Paulo chamou de companheiro de lutas? Resposta 1, Filemon. Resposta 2, Timóteo. Ou resposta 3, Arquipo. E aí, gente, essa daqui eu vou dar um pouquinho mais de tempo, porque eu sei que essa é um pouco mais difícil. Agora eu já tomei um pouco mais de liberdade aqui com a edição. Então vamos lá, 15 segundos para vocês responderem aqui nos nossos comentários quem Paulo chamou de companheiro de lutas. E aí, acertaram? Gente, se vocês não acertaram, me desculpa, eu já dei muito tempo pra vocês, entendeu? Eu não posso estender mais esse tempo. Eu sei que vocês me pedem sempre, mas eu não posso mais estender esse tempo. É o tempo limite que eu tenho, são esses 15 segundos. Vamos lá, rodando na tela, a nossa resposta é número 3, Arquipo. E agora vamos chamar, como sempre, os monstros, aqueles que sempre nos salvam, nos dando o contexto, nos explicando direitinho, pra gente conhecer um pouco mais sobre essa história e também sobre a história de Paulo. Vamos lá? A carta de Filemon é a mais breve das cartas do apóstolo Paulo. Esta epístola tem uma peculiaridade, irmãos, pois em seu conteúdo vemos que se trata de um escravo chamado Onésimo, e ele teria causado prejuízo ao seu proprietário, o Filemon. O apóstolo envia Onésimo e esta carta a Filemon pedindo para que ele recebesse seu escravo como se estivesse recebendo ao próprio Paulo. Essa carta também nos ensina uma valiosa lição. O Evangelho de Cristo transforma até o mais vil pecador. Quanto à pergunta, nós encontramos a resposta logo no início desta carta, nos versos 1 e os versos 2. Vamos ler? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Neste caso, a resposta correta é Arquipo. Gente, essa pergunta é cabulosa, essa daqui especialmente para vocês. Vamos lá, nossa quarta pergunta. Roda na tela. Quem apareceu conversando com Jesus durante sua transfiguração? Resposta 1, Moisés e Elias. Resposta 2, Daniel e João Batista. Resposta 3, Isaías e Elias. E aí, gente, vocês têm pouco tempo, me digam aí quem foi que apareceu conversando com Jesus durante sua transfiguração. Rodando na tela, apenas 10 segundos. Vamos lá? Essa aqui eu tenho certeza que vocês vão acertar. Eu tô confiando em vocês, eu tô acreditando muito. Me digam aqui, coloquem nos comentários
qual resposta vocês acham que é a certa. Ou se você tem certeza, pode colocar aí que é certeza, que é garantida. Bate no peito e fala, não, eu tô certo, essa aqui eu sei. Vamos lá? A nossa resposta é a resposta de número 1. Moisés e Elias. Bom, pessoal, é isso daí. Vamos chamar o nosso universitário para responder um pouco mais sobre esse texto, para nos dar um pouco mais à luz da Bíblia dessa passagem. Para responder essa pergunta, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 17. Eu vou ler dos versos de 1 a 3. Então está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então nós vemos aqui que foram Moisés e Elias que apareceram no Monte da Transfiguração. Isso é bastante emblemático para nós, porque isso representa a presença da lei, representado por Moisés, dos profetas, representados por Elias, e de Jesus Cristo, né, o Messias encarnado, representante de todo o Novo Testamento. Portanto, a resposta correta é Moisés e Elias. Pessoal, chegamos na nossa quinta pergunta, já chegamos na metade do nosso programa. Eu sei que é triste, mas, gente, antes da minha quinta pergunta, eu quero chamar um quadro novo aqui do nosso programa, que chama Você Sabia? A gente vai chamar um prodígio, um menino aqui, estrela, um cara que já leu a Bíblia umas 10 vezes, 18 anos apenas e já é professor de escola bíblica dominical. Eu quero chamar você, Tito. Fale mais um pouco mais, ele vai trazer uma curiosidade pra gente. Você sabia? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tito. E você sabia que o rei Assuero reinou sobre 127 províncias? É aquele Assuero lá que casou com a Esther. Isso tá lá no livro de, adivinha? Esther. Esther 1:1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Cara, é muita coisa, depois dá uma olhada no mapa. E a gente aqui com 27 achando que tá bastante. Valeu! Valeu, Tito, você é fera, seja muito bem-vindo e volte sempre ao nosso programa. Eu quero te ver sempre aqui trazendo mais uma curiosidade pra gente. Gente, vamos lá, vamos continuar. Essa é a nossa quinta pergunta, não desanima não. No final eu vou querer saber quantas perguntas você acertou, então fica bem ligado que essa daqui é bem polêmica também, viu? Bom, pergunta 5. Quais discípulos perguntaram a Jesus se podiam fazer descer fogo do céu? Resposta 1, Tomé e André. Resposta 2, João e Tiago. Resposta 3, Pedro e Judas. E aí, vocês sabem me responder essa daí? Vamos lá, 10 segundos na tela para você perguntar para quem você tiver que perguntar. Se você souber, já coloque nos comentários pra gente. Já! Pessoal, eu sei que foi pouco tempo, mas é isso. Gente, responda aqui nos comentários, eu quero saber. Não precisa ter vergonha não. Se você não souber, se você errar, dá aquele chute maroto, vai que você acerta. E a gente segue a vida aí, finge que não viu. Pessoal, a nossa resposta certa é a resposta de número 2. Resposta João e Tiago. Bom, é isso. Gente, se você acertou, meus parabéns. Se você errou, não desanima, a gente ainda tem mais 3 perguntas, então fica ligado aí e vamos chamar o nosso universitário para explicar um pouco mais dessa passagem. Eu quero começar essa resposta lendo o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 54, que diz assim: Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Tiago e João, originalmente pescadores profissionais, eram filhos de Zebedeu. Foram esses 2 discípulos que perguntaram ao Senhor se ele queria que invocasse fogo do céu
para consumir os samaritanos que haviam se negado a receber os mensageiros do Senhor em seu povoado. Se nós pensarmos na pergunta de Tiago e João por uma ótica favorável, vamos entender que, no fundo, aquela era uma manifestação de lealdade ao seu mestre. Aquela atitude demonstrava a fé em Deus ou em Jesus que aqueles 2 pescadores tinham. Porém, esses discípulos estavam equivocados. Nós vemos aqui um tremendo contraste entre a atitude deles e a atitude de Jesus, que disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Bom, pergunta 6, não desanima pessoal, vamos lá, essa é com tudo, essa é certeza que você já ouviu muito. Se você frequentou a escola dominical quando você era criança, se você frequentou enquanto você é jovem, ou quando você é mais velho, você com certeza já ouviu falar dessa passagem. Se você já ouviu bastante culto aí, bastantes palestras, você já com certeza também já ouviu dessa passagem. Pessoal, qual era o nome babilônico de Daniel? E aí, gente, resposta 1, Beltesazar. Resposta 2, Sadraque. Resposta 3, Abednego. Bom, eu vou dar uma colinha nessa daí. Vocês sabem muito bem da história, tal, os que eles foram lá, receberam os nomes, Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Só que, qual era o nome de Daniel e qual era o nome dos 3 amigos dele? Então vamos lá, gente, essa eu quero que todo mundo acerte e coloque nos comentários pra gente ver depois a sua resposta. Vamos lá, 10 segundos na tela. Bom pessoal, pouco tempo na tela, essa era bem fácil, certeza que vocês já ouviram alguma coisa desses nomes aí, já podia ser até um pouco reconhecido, ou talvez não, mas, gente, a nossa resposta correta é a resposta de número 1, Beltesazar. Pessoal, vocês podem ter se confundido ou não, mas essa aqui eu achava, eu errei essa daqui, eu confesso, eu errei. Eu confundi o nome do Daniel com o nome dos amigos dele, falei que era Sadraque, mas tudo bem. Gente, o que importa é a gente participar. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários a resposta de vocês, porque no final a gente vai fazer uma contagem e eu quero saber quantas vocês acertaram. Tranquilo? Combinado? Gente, vamos chamar o nosso amigo universitário, aquele que traz um pouco mais sobre o contexto, explica um pouco mais sobre a passagem. É com você. Encontramos a resposta para essa pergunta logo no início do livro de Daniel, lá no capítulo 1, versículo 7, que diz: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Irmãos, a mudança do nome de Daniel é muito significativo, pois a atitude da Babilônia em fazê-lo nos revela uma ação deliberada de distorcer o significado de seu nome, que significa Deus é meu juiz, para Beltesazar, que significa Bel protege o rei. Irmãos, apesar de seus esforços para que Daniel e seus amigos abrissem mão de seus valores e esquecessem o seu passado e deixassem de lado as suas raízes, a Babilônia fracassou miseravelmente. Isso nos ensina que nós, assim como Daniel e seus 3 amigos, não devemos abrir mão do que sabemos de Deus e a sua vontade, irmãos. O nome de Daniel, o nome babilônico de Daniel era Beltesazar. Gente, essa é a nossa 7ª pergunta. Vamos lá. Tá aqui na tela, é a nossa penúltima pergunta. Força, falta pouco, você consegue. Vamos lá, agora é a hora daquela reta final, de você acertar aquelas últimas 2 para subir sua pontuação, você ficar um pouco mais feliz. Gente, lembra que o nosso intuito é aprender mais sobre a palavra. Então o nosso intuito aqui da equipe é que você com isso se sinta incentivado a aprender um pouco mais, a aprender sobre as histórias, a aprender sobre a vida de Jesus Cristo e com certeza ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Ele. Gente, 7ª pergunta. Qual desses não é um livro da Bíblia? Essa é muito fácil. Se você sabe a musiquinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, você vai lembrar. É só pensar um pouquinho, tá bem fácil. 10 segundos na tela, essa deveria ter 5 segundos, mas eu tô bonzinho hoje. Vou dar 10 segundos pra vocês,
rodando agora. Essa aqui, vamos lá pessoal, a nossa resposta é a resposta de número, rujam os tambores, de número 3, Elias. Elias não é um livro da Bíblia. Pessoal, certeza que você acertou essa. Eu quero ver aqui nos comentários se você acertou. Vamos para a nossa última pergunta, mas antes, vamos chamar o nosso universitário para falar um pouco mais disso daí. Joel é um profeta e ele tem sim um livro com o seu nome. Inclusive, Joel é citado por Pedro no primeiro sermão após a descida do Espírito Santo, na época do Pentecostes. Então, Pedro, naquele primeiro sermão, famoso sermão, em que ele responde à acusação de que os discípulos estariam embriagados, ele cita Joel, uma visão profética que Joel tinha tido, de que os jovens profetizariam, sonhariam e tudo mais. Oséias, nós já vimos em alguma das perguntas anteriores, de que ele também era um profeta, ele sim tem um livro, o profeta que casou com uma prostituta, que simbolizava a relação entre Deus e o seu povo. E finalmente nós temos Elias. Elias é sim um profeta do Antigo Testamento, contudo, ele não tem um livro que leva o seu nome. Nós podemos ver parte da história de Elias no primeiro livro dos Reis, aquela famosa passagem quando ele desafia os profetas de Baal. Se você ainda não conhece essa passagem, eu recomendo, faça a leitura dela para você ver que maneira interessante que Deus agiu através do profeta Elias. Portanto, a alternativa que responde essa pergunta, o qual não é um livro das Escrituras, é o Elias. Gente, essa daqui é a 8ª pergunta, nossa última pergunta. E essa aqui é uma curiosidade muito interessante. Quais livros da Bíblia não tem a palavra Deus? Resposta 1, Esther e Cantares. Resposta 2, Ruth e Ezequiel. Resposta 3, Levítico e Cantares. E aí, pessoal, vocês sabem? Bom, essa eu vou dar mais 5 segundos para vocês, ou seja, no total vão ser 15 segundos para vocês abrirem o livro e procurarem a palavra Deus nesses 4 livros que estão aqui. Eu acho que são 4, né? Nas respostas, ao todo, são 3 respostas, mas tem 4 livros falando. Eu acho que é isso daí. Então vocês têm um tempinho aí para abrir o livro e procurar a palavra Deus e voltem aqui e deem a resposta. Até já, 15 segundos na tela. Bom, pessoal, vamos lá. Essa não é fácil, eu sei, mas a última sempre tem que ser um pouquinho mais difícil pra gente pensar um pouco mais. E a nossa resposta correta é a resposta de número 1, Esther e Cantares. Gente, vamos de novo aos nossos especialistas, aos nossos universitários, para dizer um pouco mais sobre essa passagem. Talvez soe estranho em seus ouvidos saber que existam livros da Bíblia que não falem da palavra Deus, sendo ele o centro de toda a Escritura. Mas isso não deve nos fazer questionar a palavra de Deus. Por isso, a importância de conhecermos o contexto da época e também qual conteúdo o livro nos apresenta. Por exemplo, apesar da palavra Deus não ser encontrada no livro de Esther, esse livro é de suma importância para conhecermos mais profundamente a trajetória do povo de Deus. A vida de Esther é um exemplo de alguém que foi profundamente usada por Deus para a proteção do povo de Israel. Apesar de não haver menção da palavra Deus, esse livro demonstra o cuidado dele com o seu povo, salvaguardando aqueles que amam. Da mesma forma, o livro de Cantares tem sua importância nas Sagradas Escrituras. Por isso, te incentivamos a conhecer mais profundamente a Bíblia. A resposta correta é Esther e Cantares. Chegamos ao fim de mais um programa, ao fim de mais um Conhecendo as Escrituras, o programa que traz muito entretenimento, conhecimento bíblico para você nos seus fins de semana. Gente, eu quero saber se você gostou, se você está gostando desse novo formato, se você achou que 8 perguntas
ficou muita coisa, ou se você achou mais legal, que dá pra brincar mais, que é um tempo ideal. Eu quero saber tudo isso, eu quero saber a opinião de vocês. Eu também quero saber, e eu não esqueci, quero saber que vocês coloquem agora aqui na tela pra gente ver quantas perguntas vocês acertaram. Se vocês acharam fácil, se vocês acharam difícil. E não se esqueçam, aquelas que vocês não conhecem, aquelas passagens que você nunca ouviu falar, ou aquelas curiosidades que você não sabia, vai pesquisar. Leia a Bíblia todos os dias, isso é a melhor coisa que você vai fazer da sua vida, eu tenho certeza. Gente, fiquem ligados na IPPTV. A gente tem bastante conteúdo chegando, muitos programas muito legais, interessantes, que você com certeza vai ser abençoado e vai ser ricamente aproveitado na sua vida. E eu quero também saber mais uma coisa, última coisa. Gostaram da participação do Tito? Ele vai ficar aqui sempre com a gente agora, trazendo uma curiosidade, como você sabia aí, algo a mais para o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Gente, tchau, tchau. Até mais.